Cada paciente, obviamente, que tem o seu drama, não é? Tem o seu mito, às vezes, pessoal, não é? Suas crenças, não é? Alguns mais fortemente enraizados, não é? Mas com vamos dizer, a evolução da análise, evolução não quer dizer no sentido assim de evoluir progressivamente numa direção, né? Evolução no sentido de uma oscilação também, né? As pessoas vão se expandindo nesse sentido, né? Agora, as pessoas, pelo menos durante um certo período, elas têm realmente, né, essa insistência em algumas crenças. Por exemplo, eu estou me lembrando de uma paciente que eu atendi, né, não atendo mais, mas eu atendi, que ela, durante muito tempo, né, ela insistia nessa ideia de uma culpa muito forte, né? De que ela tinha, por exemplo, causado, né, a separação conjugal, né, e que a culpa era dela, né? Se você ouvia essa pessoa falar, né, era impossível pensar, assim, nos dados que ela fornecia, né, que um elemento do casal era culpado, né, vamos dizer assim, pelo fracasso do casamento, né? Mas na cabeça dela, né, ela era a culpada pela desagregação familiar. E se você visse, não tinha ocorrido uma desagregação familiar, né? Mas ela tinha essa necessidade de se culpar, né, por tudo e por todos, né? Então, assim que essa pessoa chegou, né, com esse peso, né, enorme em relação a isso. E isso levou muito tempo para, vamos dizer assim, desbotar. Eu chamaria de desbotamento, né? Então, cada pessoa tem realmente uma carga pessoal, um drama pessoal, sem dúvida, né? Tem pessoas que não conseguem esse desbotamento. O Freud escreveu um texto chamado assim: Alguns tipos de caráter encontrados na prática clínica. Não é? E ele avaliou, não é? Primeiro ele pensava assim, né? Tem pessoas que elas têm desejos e elas sofrem porque esses desejos não se realizam. Não é? Então o problema humano era o problema da frustração. Não é? Então esse foi um primeiro pensamento do Freud. Não é? Nós temos muito mais desejos, não é? E o que nós fazemos com as nossas frustrações? Não é? Aí o Freud foi verificando, não é, que algumas pessoas realizavam seus desejos e, não é, tinham êxitos, sucessos, e não aguentavam os êxitos e os sucessos. Não é? A partir dos êxitos e dos sucessos, elas puxavam os próprios tapetes. Não é? Então o problema já não era a realização dos desejos. Ele até disse uma frase assim: cuidado, seus desejos podem vir a se realizar, cuidado. Né? Então, a mente foi se complexificando, não é? E ele foi notando uma culpa inconsciente, não é?
que não deixava a pessoa, né, satisfazer, desfrutar das suas conquistas. Não é? Então você vai vendo, não é, que a coisa não é tão simples assim. Então você tem pessoas, não é, que não conseguem desfrutar, não é, daquilo que conquistam, não conseguem conquistar, não é, aquilo que dizem que querem conquistar. Então você tem assim uma variedade de coisas, né, uma complexidade psíquica muito grande. Não é porque a pessoa diz assim, não, eu quero me livrar do meu sintoma, que ela vai poder se livrar do sintoma. Ou que ela só quer isso mesmo, porque você tem desejos contrários. Não é? Eu quero emagrecer. Não quer dizer que a pessoa só quer isto, não é? Ou que ela vai poder isto. Entende? Uhum. Então, quando uma pessoa te procura, um analista, por exemplo, ele escuta o que a pessoa diz que quer, né? Mas é preciso ver o que a pessoa quer de você. O objetivo da análise não é que a pessoa se livre do sintoma. Por quê? O sintoma é ela. O sintoma não é um corpo estranho a ela. O sintoma é a maneira que ela está sobrevivendo. Os sintomas são as fantasias dela, os pensamentos dela, não é? A maneira dela, o olhar dela perante o mundo, em relação a ela mesma, a organização das angústias dela, não é? Das defesas psíquicas dela. Não é? Então, o sintoma é a melhor forma, pelo menos até o momento, que ela pôde se organizar para viver, para existir. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que diz, eu estou deprimida. Não é? Esse sintoma, não é? ele tem uma compensação para esta pessoa. Não é? Se por um lado ele incapacita esta pessoa, não é? De outro lado, não é? Ele dispensa esta pessoa de algumas coisas na vida que podem ser muito desprazerosas para ela. Então, para que a análise? Não é? Primeiro, para quem tem interesse nisso, nela. Não é? E para que a análise? Não é? Para você expandir suas potencialidades, não é? E viver mais em acordo com a pessoa que você é. Não é? Por exemplo, no meu caso, não é? Eu pude viver com muito menos culpas, menos angústias. Não é? Eu acho que eu penso que para mim serviu para eu conviver com pessoas que tinham mais sabedoria. Isso para mim foi uma experiência impagável. Entende? Eu acho que eu tenho mais serenidade hoje, muito mais do que eu tinha. Aliás, eu não tinha. Eu acho que eu convivo melhor com a minha inquietação mental, que é própria de todos nós. É importante a gente saber que a gente tem uma inquietação mental que é própria de todos nós. Eu acho que eu convivo melhor com ela.